Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo vou falar sobre uma tese defensiva para o crime de ameaça. Esse é um vídeo que tem como foco, talvez interesse mais, a advogados criminalistas e também defensores públicos que atuam na área penal, porque aqui estamos falando de uma tese defensiva. O artigo 147 do Código Penal trata do crime de ameaça, tipifica essa conduta e é importante que você saiba que talvez a forma mais comum da prática do crime de ameaça seja exatamente a ameaça verbal, por meio de palavras, dizendo que vai fazer algo contra aquela vítima. Aliás, é uma elementar do crime de ameaça a promessa de causar um mal injusto e grave àquela vítima. Tem que ter um mal injusto, razão pela qual a mera frase de que vai ingressar com uma ação de indenização contra aquela pessoa não configura ameaça no sentido criminal. E também tem que ser uma ameaça que realmente envolva um mal grave, algo realmente grave e que ofenda a integridade psíquica e a tranquilidade daquela vítima. De modo que meras brincadeiras ou palavras ditas de modo vazio, que não têm um significado de realmente causar um mal grave, não configuram o crime de ameaça. A ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação, razão pela qual a vítima deverá avaliar se quer ou não representar contra o autor do fato. E a gente sabe que após alguma discussão, é muito comum que a vítima procure a polícia para registrar uma ameaça. A gente sabe que é comum essa prática, e aí até fazendo jus a seu direito de representação, quanto a uma discussão, às vezes uma mera briga verbal no sentido da palavra, uma discussão, talvez até com ameaças mútuas, resulte em um termo circunstanciado por um crime de ameaça. Uma das vítimas se vê diante dessa promessa de um mal injusto e grave e vai fazer uma ocorrência, vai registrar e será lavrado um termo circunstanciado, de modo que será investigada aquela conduta e poderá gerar uma condenação criminal para quem fez essa suposta ameaça. Aqui entra a tese defensiva. A tese defensiva que eu proponho e que já foi acolhida algumas vezes, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é a seguinte: é a alegação da atipicidade na hipótese em que o autor do fato tenha proferido essas ameaças, entre aspas, durante o calor de uma discussão. Nesse caso, se ele fez as ameaças enquanto estava discutindo, com os ânimos acirrados, é impossível dizer que há realmente o dolo de ameaçar, que aquilo realmente tem a seriedade. E vejam, seriedade não é algo que decorre apenas de um antônimo, por assim dizer, da brincadeira. Aqui não estou falando da seriedade como algo contrário à brincadeira. Não apenas isso. É óbvio que se alguém falar, eu vou te bater de forma a ser uma brincadeira, isso não é crime de ameaça, porque não tem seriedade. Mas também não tem seriedade na conduta daquele que faz uma ameaça durante o calor de uma discussão. Isso seria incompatível com o dolo de ameaçar. Essa é a grande questão. Ou também poderia haver a atipicidade quando essa ameaça é feita em estado anímico totalmente alterado, decorrente de uma provocação, de algo que fez com que aquele autor dessa ameaça perdesse totalmente o controle. Isso seria incompatível com o dolo de ameaçar, como já veremos. Aliás, também entra nessa possibilidade de falar em atipicidade da ameaça quando essa ameaça é feita por alguém que está embriagado. E aqui eu não estou falando, eu sei disso, mas eu não estou falando como excludente de culpabilidade. Não estou falando da embriaguez como excludente de culpabilidade, não é isso. O que eu estou falando em relação à ameaça é que aquele que está embriagado talvez faça uma ameaça, entre aspas, diga uma promessa
que não tem nenhuma seriedade, não tem nenhuma chance de se concretizar e, portanto, não tem seriedade. Nesse caso, seria algo incompatível com o dolo de ameaçar. Vejam, estamos retirando essa ameaça decorrente da embriaguez, que poderia eventualmente ser uma excludente de culpabilidade, dependendo do caso concreto, para a parte do fato típico, para o elemento fato típico, especificamente no ponto da atipicidade. Não haveria tipicidade na conduta daquele que está embriagado, está em estado anímico, o ânimo totalmente alterado, ou aquele que está no meio de uma discussão e faz uma promessa de causar um mal injusto e grave à outra parte. Não há seriedade. E para vocês terem uma ideia, isso já foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Eu vou deixar para vocês na descrição aqui desse vídeo, aqui no YouTube, 2 julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que tratam exatamente dessa atipicidade quanto ao dolo de ameaçar. Foram casos em que o tribunal reconheceu não existir dolo de ameaçar quando aquilo que foi dito foi falado no meio de uma discussão ou por alguém que tinha o estado anímico totalmente alterado. Portanto, ficará na descrição desse vídeo, esses 2 julgados ficarão na descrição do vídeo para que vocês possam olhar e entender um pouco melhor como funciona essa interessante tese defensiva. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho o projeto de lançar vários vídeos e já estamos lançando alguns sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia e muitas outras coisas. Então, se você se inscrever aqui no canal, saberá sempre que for lançado um vídeo novo. E para quem tiver interesse, eu vou deixar o link de alguns cursos em que leciono de modo online, cursos sobre penal, até com teses defensivas, advocacia criminal, prospecção de clientes na advocacia e outros pontos semelhantes. Então, para quem tiver interesse, o link também estará na descrição deste vídeo. Até o próximo vídeo.